Tem uma pergunta aqui inicial. Gostaria primeiro de parabenizar a empresa. Eu, pelo menos, aprendi muitas coisas, não é a minha área, coisas extremamente interessantes. A minha pergunta é, se não me engano, foi a Nancy que mostrou que esse ano o surto, o aparecimento foi um pouco mais precoce, foi lá em janeiro, já tinha alguma coisa. Então você acha que a gente deveria começar a vacinar mais precocemente do que é recomendado hoje, perto do inverno, etc? O que você acha? Então, o problema é que a vacina que a gente trabalha, né, ela tem uma durabilidade, ela tem um tempo para ser feita, né? O tempo mais rápido que ela foi feita foi quando surgiu o H1N1 de 2009, que em torno de 4 meses já tinha uma vacina, mas em geral leva 4 a 6 meses. Ela é feita em ovo embrionado, então você também tem um limite de produção, de quantidade de vacina. Na verdade, você faz a vacina com as cepas circulantes um ano antes, né? Você tem 2 receitas, uma para o hemisfério norte e uma para o hemisfério sul. O país precisa programar quantas vacinas vai fazer, que época essas vacinas vão estar prontas, e precisa combinar com o vírus também, porque às vezes a gente fala que o vírus não cresce muito em cultura. Dependendo do vírus, às vezes você não reproduz o quanto você acha que ia reproduzir. A gente faz um cálculo bem assim superficial de uma dose, um ovo embrionado. Então você precisa ter um vírus que replica direitinho depois que selecionou, você precisa conseguir produzir uma quantidade de vacina, leva um tempo, e aí essas vacinas chegam à disposição. A gente tem um grande problema no Brasil, que é em algumas regiões do Brasil, quando a gente vacina, a maior parte da epidemia já foi porque a gente tem as vacinas disponíveis. Março, abril, dependendo, né, assim, porque a gente tem as vacinas tanto produzidas pelo Butantan, como uma parte também ainda é comprada, né, da Sanofi, da Glaxo, etc. Então tem tudo isso. E os produtores mundiais também, eles se organizam para produzir conforme a demanda. Então não é que de repente você consegue, não, eu quero comprar mais X de vacina, não, ele não produziu e ele já está se preparando para produzir para outro ano, né? Além disso, isso em relação a produzir a vacina, até a vacina, a chegar a vacina, por exemplo, a gente já tinha em novembro, então aí a gente não tinha a vacina desse ano ainda, né? Um outro problema é o tempo que a gente tem de duração de anticorpo. E isso é extremamente variável por subtipo. Então, a vacina que tem 3, né, que é a trivalente, né, esse ano todo mundo ouviu falar na quadrivalente, tal, mas a que tem 3, que é a H1N1, H3N2 e influenza B, a gente sabe que o H3N2, quando a gente toma a vacina, é o que a gente menos responde bem. Então, dura no máximo 6 meses. Com certeza, não é em todo mundo que dura 6 meses também. Não é, claro que tem as variações individuais, mas se a gente pegar soldado americano, que é o exemplo da população mais saudável, vamos supor, assim, né? Com todos clinicamente saudáveis e tudo. Estudo em soldado americano ou em outra população de adultos extremamente saudável. Você vai ter uma durabilidade que chega, 70% dos vacinados, chega a 6 meses a duração para H3N2. Para H1N1, a vacina é muito boa, né? Então, se você pega profissionais de saúde, tem um estudo mostrando que se vacinam todos os anos, claro que a vacina tem os 3, mas olhando o H1N1, depois de 3 anos de vacinação, profissionais de saúde adultos, não idosos, conseguem chegar até 8 meses, 10 meses, alguns 25% chegam a 1 ano. Ou seja, se eu me vacino em abril, eu estou protegida até mais tempo. Digamos que eu tivesse a vacina em novembro, começou a epidemia em novembro. Bom, em São Paulo começou em novembro a epidemia, mas começou de H1N1. Mas aí eu vacino em novembro, só dura 6 meses. Será que em agosto, se eu tiver H3N2 ou B, eu não estou protegida, entendeu? Porque não dura tudo isso. E isso é muito variável. A gente precisa de melhores vacinas. Existe um meeting, não sei nem se a Marilda vai naquele meeting que vai ter antes do Mundial de Influenza agora em Chicago. A OMS tem um meeting que ela faz para melhores vacinas de influenza, vacinas universais de influenza. O que seria? A gente não precisaria fazer vacina todo ano, seriam vacinas mais duradouras, que pudessem durar aí uma expectativa de 4, 5 anos, que se o vírus mudasse um pouco, a gente não tivesse que reformular e que durasse mais tempo.
existe uma meta de se chegar numa vacina melhor de influenza em 2020, né? Mas a gente não sabe se as companhias de laboratório vão conseguir chegar nisso, né? Mas então é por isso que não teria como a gente vacinar. O que o Estado de São Paulo fez? Quando começou novembro e dezembro, quando foi em janeiro, que se sabia que desde novembro e dezembro estava circulando, estava tendo óbito e caso de H1N1, tinha sobrado vacina do ano anterior. Sobrou. Então, o que eles pegaram? Pegaram essa vacina, como a Marilda mostrou, que o H1N1 da vacina tem antigenicidade, e apesar do vírus estar mudando, confere proteção, e é a mesma cepa, que a gente não mudou ainda, eles pegaram a vacina do ano anterior, que para o H1N1 servia. E como era H1N1 que estava circulando, por isso que vacinou várias cidades com a vacina que tinha sobrado. Porque ela tinha uma validade do produto farmacêutico, e para o H1N1 serviria, para os outros não, porque os outros vírus tinham mudado. Então se usou nessas cidades para tentar conter o surto. Mas esse é um grande problema da gente poder usar. O surto muito precoce, às vezes nem está pronta a vacina ainda, e se eu vacino agora e eu tiver mais para frente, porque os 3 vírus podem circular, agora H1N1, depois H3, depois pode voltar de novo H1, eu posso não ficar protegido por muito tempo. Então, realmente é difícil isso, né? É um problema. Não sei se ficou claro, mas é um problema. Não sei se a Marilda quer comentar mais alguma coisa. Foi falado hoje na sua palestra, inclusive, meu nome é Suzana, eu faço a gestão da farmácia aqui da Perinatal da Barra, e foi dada uma informação que me deixou... Eu desconhecia o uso da nitazoxanida como uma promessa, no tratamento de pacientes portadores de H1N1. Eu queria que falasse um pouquinho mais a respeito disso, porque realmente a bula refere não, mas veja, a Anita é a mesma droga, só que essa droga, ela foi modificada num radical. Tá, okay. Então, o princípio, ele tem um radical diferente. Então, a gente não vai poder usar a Anita para gripe. Não. Pois é. A gente usa ela para infecções gastroentéricas por um mecanismo de ação celular. Isso. São em algumas fosfodiesterase celular, tá? Claro que é um mecanismo que a gente tem nas nossas células com outras funções. Sim. E que aí essas enzimas, vários vírus em comum usam essas enzimas. E por isso inibe a replicação deles. Por isso que na bula está escrito que serve para norovírus e serve para outros vírus, porque eles acabam utilizando enzimas celulares ou sistemas de cascatas celulares que a gente usa também para outras funções. E esse é o princípio do tratamento de alguns vírus respiratórios, com uma pequena modificação que eles fizeram na fórmula. Vai ter outro nome, mas é uma droga que vai chegar no mercado. Esse trial é um trial muito grande em vários países. Por enquanto está em fase de estudo. O ano passado, quando eles apresentaram isso no Texas, já estava na fase 3, já tinha voluntário recebendo, já estava, inclusive, estavam fazendo estudo randomizado controlado, estavam comparando com o oseltamivir, comparando com oseltamivir mais ribavirina, comparando com placebo, e assim, eles ficaram esse começo do ano já deve ter tido uma liberação para o NIH dessa droga. Com certeza eles já liberaram resultados, porque eles ficaram nesse ano de 2016 publicar na literatura científica os resultados da droga. E nesse evento que eu fui, parecia a droga mais promissora para tratamento de influenza ambulatorial, quando começa o quadro clínico. Pareceu a droga mais promissora. Obrigada. Na verdade, são 2 perguntas. A primeira é que, assim, como a gente teve um pico, né, bem precoce do surto, você acha que pode voltar e a gente apresentar um novo pico ainda esse ano, né, agora com o inverno? E se seria válido, então, para o grupo de risco, caso isso aconteça, a gente ter a vacinação 2 vezes no ano? Aí acho que a Marilda responde melhor que eu esses dados de vigilância, se ela já viu algum... Eu nunca vi com H1N1 a gente ter 2 picos. Eu já vi a gente ter H1N1 e no estado de São Paulo, por exemplo, a gente ter 2013,
a gente teve, março, abril já teve o pico de H1N1. Também foi meio precoce, mas ainda bateu com a vacinação. Aí, outubro, a gente teve influenza B. Outubro, quer dizer, quem vacinou em abril e outubro já estava ali com o resto de vacinação. Agora, a Marilda, que faz vigilância, pode dizer melhor isso. Eu acho que um outro de H1N1 provavelmente não. A gente pode, que nem a Nancy falou, pode ter do H3 ou do B, que estão com uma circulação muito baixa esse ano aqui no Brasil. Agora, H1N1 não. Eu acho pouco provável. A tua outra pergunta era? Era se vale a pena para o grupo de risco, então, nesse caso, vacinar. Eu acho difícil o Ministério da Saúde usar essa estratégia, porque as campanhas de vacinação têm uma demanda muito grande de estratégia mesmo, né? De profissionais de saúde e tudo mais. E eu não vejo a possibilidade deles fazerem isso, a não ser que seja uma coisa muito impactante, que aí se muda a estratégia. Caso contrário, eu acho muito difícil, porque uma das grandes questões nossas do Ministério da Saúde é o seguinte: a gente está vacinando normalmente no mês de abril, a gente gostaria que para o Sul e Sudeste essa vacinação fosse no começo de março, que eu acho que atenderia quase todos os anos de uma maneira melhor a questão da circulação da influenza. Mas, por exemplo, para a parte do Nordeste e para o Norte, provavelmente não é a melhor época. A gente sabe de dados que está se obtendo, dados de série histórica ao longo dos anos, que provavelmente para Norte e Nordeste teria que ser inclusive antecipado. O problema é que para o Ministério da Saúde, com os dados que ele tem hoje de vigilância das regiões, parte do Nordeste e o Norte, que são dados ainda fracos, para ele mudar a vacina. Então fala, vou vacinar Norte e Nordeste em novembro, por exemplo. Aí ele vai e muda, o Ministério muda. Aí chega daqui a alguns anos, com uma série histórica melhor, vê que aquela não é a melhor data, aí muda de novo, não pode, né? Então, o programa começa a ficar desacreditado e mesmo para o manejo dentro dos profissionais de saúde fica difícil. Então, a gente discute muito essa questão de parte do Brasil, provavelmente a data que está sendo dada a vacina não é a data ideal, mas precisa de melhorar a vigilância, os dados de vigilância epidemiológica do Norte, parte do Nordeste, para a gente poder ter uma outra estratégia no país. Então, quando a gente muda, quando o Ministério da Saúde muda algumas estratégias, esse impacto é muito difícil dentro do próprio Ministério, dentro do próprio Serviço de Saúde. Boa tarde. Gostaria de agradecer primeiro essa oportunidade de todo esse conhecimento de vocês. E eu queria perguntar o seguinte: diante de toda essa dificuldade que vocês estão relatando com relação a casar a vacinação com o acontecimento dos surtos, qual é o prognóstico da gente conseguir frear isso ainda mais? Enfim. Então, existem várias outras tecnologias de vacinas que estão sendo desenvolvidas. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm agora a primeira vacina com adjuvante para idoso aprovada, né? Quando você usa adjuvante, você tem um pouco mais de tempo e uma melhor resposta. Então, isso você pode ter essa vacina com adjuvante, que é melhor resposta, e a melhor resposta, talvez ela confira maior proteção se o vírus tiver algumas mutações. Isso também já foi demonstrado. Então, se você tem diferentes vacinas, talvez você possa adequar isso. Então, eventualmente, comprar a vacina com adjuvante não só para idoso, para uma determinada região do país, porque aí é um número muito menor, do que imaginar vacinar São Paulo, Rio, Minas Gerais, e vacinar outras regiões onde você sabe que começa menos. Então, vacina com adjuvante. Existem vacinas em cultura de células, que aí você não depende de ovo embrionado, né? Também tem vacina assim aprovada nos Estados Unidos.
é uma vacina que dá um pouquinho mais de efeito colateral, porque você tem célula e vírus inteira, que nem vacina de criança, que é acelular e celular, a acelular dá menos reação e tal. Isso também está aprovado nos Estados Unidos. Existem vacinas não inativadas, né? Vacinas com vírus vivos atenuados. Então, quando você tem, por exemplo, os Estados Unidos, eles querem vacinar 100% da população. Eles têm uma meta, um programa lá que chama Health People 2020, não sei se você viu isso. Eles querem vacinar. Para isso, você tem que, independente dessa ideia da OMS de uma vacina universal, você tem que ter várias formulações de vacinas, porque você tem que ter vários produtores e vacinas diferentes que você possa acomodar. No Brasil, a gente tem a produção pelo Butantan, né? Que não é todo ano que ele consegue 50 milhões de doses. Se a gente imaginar que a gente tem aí 200 milhões e tal, tem ano que não consegue essas 50 milhões de doses desse ano. E tem essa coisa de que vacina é grupo de risco, mas a gente viu que tem muita gente fora de grupo de risco que estava ali nas estatísticas, né? Então, claro que o ideal seria fazer o que pretende os Estados Unidos, né? Em 2020 vacinar toda a população, mas para isso você tem que ter ou produtores nacionais de vacina ou comprar vacinas de outros produtores. Dificilmente o Butantan iria dar conta de ter, por exemplo, vacinação em 2 etapas no Brasil e vacinas diferentes, vacinas para uma determinada faixa etária e tudo mais, porque isso também envolve a distribuição, como vacina, se é intramuscular, se é intranasal. Então, a gente teria que caminhar mais para isso, mas é uma coisa que a Marilda comentou que eu acho que é muito importante. A gente tem que trabalhar com bons dados, porque é claro que o dinheiro é finito, né? E, obviamente, no hemisfério norte, a questão de influenza é uma questão muito importante, né? Isso já foi até assunto de debate de candidato à presidência. Não me lembro se era o Bush versus alguém, mas que foram debater que aquele ano não tinha muita vacina de gripe. Eles têm um impacto de gripe maior, de influenza, do que a gente tem. A gente também tem uma cultura que a gente aprendeu que influenza é grave, que mata e tudo mais, desde 2009. Antes disso, era a gente que sabia o que era influenza. As pessoas não sabiam, e a gente tem uma diversidade muito grande. A gente não tem um país único, como a gente pega países do hemisfério norte, que dá para você ter uma política para todo o país, porque a gente tem essa diversidade regional, né? Agora está explodindo um monte de coisa no Nordeste, no Rio teve um pouco, São Paulo ainda não teve, as questões das arboviroses, muda muito, então é difícil você ter uma política única e não ter. É uma outra coisa que a gente briga também, talvez a gente tenha que ter uma política de vacinação regional, né? Mas isso envolve ter dado, que é muito importante, e ter oferta, e ter quem pague, né? O Paraná, só para finalizar a minha fala, o Paraná adotou sistemas diferentes dos protocolos nacionais. Então, eles vacinam mais do que os grupos de risco do Ministério, porque o Estado compra e sai vacinando, né? E também eles tratam, às vezes, em algumas situações, eles tratam todo mundo para influenza. A Secretaria Estadual decide e sai. Então, eles não seguem, mas aí é por uma consideração estadual, né? Eles têm o programa nacional, mas eles têm, porque eles tiveram muito impacto em 2009. Foi o Estado que quase teve mais do que muitos países tiveram em 2009. Tem até um dado aí que eu vi uma vez, que se o Paraná em 2009 fosse um país, seria o 4º país do mundo em mortalidade. Então, agora, pode ser também porque notificaram mais, né? Fazem mais exames. Faz mais exames, tem mais, etc. Mas essa questão, tem uma busca incessante por uma melhor vacina de influenza. Tá? É muita gente pesquisando isso, a indústria investindo pesadamente nisso, porque realmente a gente pensar que daqui a 10 anos a gente vai estar nessa mesma situação de fica todo mundo, os laboratórios todos, como é que está a evolução do vírus, como é que está o antigênico, muda, não muda, é uma coisa meio insana. Porque, por exemplo, no nosso laboratório, nós temos que estar com os dados prontos em agosto para mandar para a OMS. Aí chega no mês de julho, eu fico telefonando para todo quanto é laboratório. Paraná, não sei quem, vocês não mandaram amostra ainda de tal mês, porque eu tenho que aprontar tudo para mandar os dados para eles. E na realidade o vírus ainda está circulando.
A gente está mandando um dado de um vírus que não parou de circular. Ele está circulando em agosto, acaba lá em setembro, por aí. E aí, depois, a indústria farmacêutica recebe quais são as cepas. Aí começa a correr atrás do prejuízo. É todo mundo correndo. Então, essa busca de uma vacina mais robusta, que não tenha que provavelmente mudar a cada ano, é o sonho dourado de consumo de todos nós, né? Agora, em relação ao Brasil, aquilo que a Nancy falou é a realidade. Nós temos que entender melhor o impacto da doença nos diferentes estados. Por exemplo, em 2009, eu lembro que a gente estava no laboratório quase se matando trabalhar. Eu saía de lá todo dia, 11 horas da noite, inclusive sábado e domingo. Nunca deixei de sair, fiquei 4 meses trabalhando assim. E o pessoal de Belém, lá do Evandro Chaga, porque o impacto foi sul e sudeste. Quando chegou lá em cima para outubro e tal, eles desconfiaram que tinha H1N1 circulando lá, porque morreram algumas grávidas. Essa foi a realidade. Foi o que deu o start lá neles, né? Lá mais na região norte do Brasil, felizmente para eles, né? Mas então, a gente tem que ter dados mais robustos do país para tomar decisões de estratégias a serem utilizadas. Nossos dados ainda não são robustos o suficientes para isso. Obrigada. Alguma pergunta? Bom, então, é inacreditável eu coordenando, né, álcool em gel, termine praticamente na hora. Pode comentar. Ele não deixou ninguém fazer xixi nem tomar café. Eu achava que a perinatal fosse mais democrática. Gente, obrigado a vocês. Obrigada.